Olá pessoal, aqui é o professor Meca da equipe de Física do CPV Vestibulares. Sejam muito bem-vindos ao nosso portal. Estou aqui no dia de hoje para comentar com vocês a prova da Unesp 2011 Física, segunda fase. Uma prova que pediu 3 questões novamente, uma sobre mecânica, uma sobre ótica e a outra sobre eletricidade. Questão número 19, a primeira questão de física da sua prova, era uma questão que você tinha que aplicar essencialmente o conceito da conservação da energia e posteriormente a conservação da quantidade de movimento. Então dá uma olhadinha aqui na figura 1, vamos lá? Então ele pergunta qual a velocidade horizontal da bolinha no ponto C. Nota na figura, no ponto A você tem energia potencial gravitacional, no ponto B você vai ter energia cinética mais a potencial gravitacional. Igualando as energias, você descobre que a velocidade do ponto B é de 2 raiz de 2 metros por segundo. Mas não era essa a pergunta. A pergunta é a velocidade horizontal no ponto C. Note que a velocidade do ponto B, que é horizontal, é a mesma que no ponto C. A velocidade horizontal é constante, certo? Portanto, a resposta era 2 raiz de 2 metros por segundo. Na segunda parte da pergunta, que já é a figura 2, dá uma olhadinha nela aí, a bolinha colide com outra no ponto B. O que eu deveria fazer, Meca? Você vai aplicar justamente a conservação da quantidade de movimento e com isso você faz um Q antes igual ao Q depois e acha a velocidade da bolinha. E para isso tinha o auxílio também da figura 3. Olha aqui a figura 3. Só que o enunciado não falou para você que essa era a vista superior. Então você deve ter tido dificuldade na interpretação da figura 3. Se você passou por isso, o vestibulando pode ter certeza que você não foi o único, tá? Eles deveriam ter explicitado melhor aí o que era a figura 3, que era uma vista superior, né? Fazendo as continhas, você chegaria aí que a velocidade daria raiz de 2 sobre cosseno de θ metros por segundo. Vale ressaltar que ficou em função de cosseno de θ e que se o choque fosse elástico, que não foi dito no enunciado, né, o θ seria de 45 graus e a velocidade procurada seria de 2 metros por segundo, ok? Questãozinha número 20, uma questão de ótica, dá uma olhadinha aí na figura. A pergunta é a seguinte, ele quer que você desenhe aí na folha de respostas o ponto P1', que é a imagem do ponto P em relação ao espelho E1. Só dá uma olhadinha aí na figura, a imagem é simétrica, tá certo? Olha ali o P1', e ele pede também o P2', que é a imagem depois que ele rotaciona o espelho de 30 graus. Novamente vai ser simétrico, tá ali o nosso P2'. E ele pede também, né, quanto vale o α1', que é o ângulo de reflexão do espelho E1, na posição E1, e o α2', que é após o espelho rotacionar para E2. É só olhar aí na figurinha, nossa α1' vai ser de 0 grau, lembrando que o ângulo de reflexão é medido sempre em relação à reta normal, e o α2' vai ser de 30 graus. Né? Uma questãozinha relativamente simples aí, de espelho plano. Bom, questão número 21, uma questão da parte de eletricidade, dá uma olhadinha ali na figura, né? Então nós tínhamos aí um ímã, né? E ele falando de um gerador eletromagnético. Ele dava a equação para você do fluxo magnético, Bs cosseno de ômega-t. Só um detalhe aí no enunciado, gente, o ômega-t deveria estar entre parênteses, né? Então o Unesp deu uma bobeadinha aí, esquecendo dessa parte aí. Acredito eu que o vestibulando que tem conceito não foi prejudicado, mas um detalhe dessa questão, ele dava a área em centímetros quadrados, então você deveria passar para metros quadrados, e ele fornecia também a frequência para você. Então, como é que eu resolvo essa questão, Meca? Primeira parte, com a frequência você acha o ômega. Né? Lembrando que ômega é 2π sobre t, ou se preferir 2πf, você encontra o ômega aí de 40π radianos por segundo. Né? Aí depois o que você faz? Você já tem o ômega, você já tem o período, e ele pede para você desenhar o gráfico. Meca, como é que eu desenho o gráfico? Dá uma olhadinha na figura, o gráfico da resolução. Quando você montou a expressão sua deve ter ficado φ de t igual a 2 vezes 10 a menos 8 cosseno de 40πt. Né? Então ele pediu para você desenhar em t sobre 4, que é o período sobre 4, período sobre 2, 3 períodos sobre 4 e o período. Né? O valor do período nós podemos obter como o período inverso da frequência. Né? Então o seu período vai dar 5 vezes 10 a menos 2 segundos. Dá uma olhadinha aí no gráfico, né? 5 vezes 10 a menos 2. Substituindo os valores de período, você consegue traçar essa cossenoide aí, que tem essa cara dessa curva aí, né? Bom, turminha, essa foi a prova de Física da Unesp 2011. Espero que vocês tenham se dado muito bem. Forte abraço a todos. Tchau.